Nessa época do JK também, o mercado interno brasileiro se torna mais consumista. É uma época dos anos 50, é uma época que começa a surgir o rock and roll, que surge as geladeiras, que surge a televisão. Vai acontecer várias mudanças culturais também nesse período, levando os brasileiros a consumir mais. Então, até aquele momento o Brasil não consumia muito, né? E começa esse consumismo maior no Brasil. Sempre produtos americanos, né? Bom, JK sofreu tentativas de golpe, mas ele conseguiu se manter no poder. E a maior de todas as suas metas de desenvolvimento foi mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior. E ele é o criador de Brasília, né? Que foi uma construção gigante, enorme, caríssima, incomensuravelmente caríssima, tá? O que levou o seu governo a ficar sem dinheiro nenhum, né? Fora todo o dinheiro que já estava emprestando, já estava pegando emprestado. Final do seu governo, teve vários problemas, mas ele se manteve seus 5 anos. Gastos com a construção de Brasília, a dívida externa brasileira explodiu nessa época, tá? O mercado brasileiro foi bem internacionalizado, né? Com a chegada dessas empresas de fora, total dependência econômica do capital externo. Nessa época também começa a chegar as primeiras fábricas de automóveis também, que não eram brasileiras, né? As fábricas de automóveis que aqui vão se instalar. Uma coisa muito importante que durante o período do governo dele aconteceu muita migração do campo para a cidade. As cidades vão se desenvolver bastante nessa época, tá? Ao mesmo tempo que também quem vai se desenvolver vai ser o Sudeste, né? O Centro-Sul do Brasil, porque é ali que estavam as indústrias, foram ali que se instalaram as indústrias estrangeiras, tá? Inflação gigante, pobreza gigante e salário mínimo baixíssimo. É assim que acaba terminando o governo do JK. E tchau JK, lá se vai o JK e vem o Jânio Quadros. Reparem a data que ele governa, só de janeiro até agosto. Ele ficou pouquíssimo tempo, tá? Como presidente do Brasil. Ele também foi eleito. Como eu falei, todos os presidentes nesse período foram eleitos. Dutra, Vargas e o JK. O Jânio Quadros, ele foi um cara que pegou o Brasil com uma crise financeira gigante. Então ele tentou segurar o tchan, né? Ele criou na época uma política anti-inflação, restrição de créditos, congelou o salário. Na época o nosso dinheiro chamava cruzeiro, ele desvalorizou esse cruzeiro e incentivou as exportações brasileiras. A balança comercial brasileira estava super ruim, super desfavorável e uma dívida externa enorme, tá? Jânio Quadros, ele dizia que ia acabar com a corrupção. Ele, literalmente, tinha até uma música da Vassourinha, né? Que é onde ele dizia que ele ia varrer toda a corrupção do Brasil. Vocês vejam como ele foi um cara que deu muito certo, né? Porque hoje o Brasil não tem corrupção. Ele queria, tá? Acabar com a ineficiência do Estado, combater essa corrupção e uma outra coisa que ele queria controlar a saída dos lucros das empresas estrangeiras para o Brasil. Então vou dar um exemplo para vocês. Lá veio a Volkswagen, se instalou no Brasil. Naquele ano faturou $1 milhão. O dono da Volkswagen, ou a concessionária, todos os donos, podiam levar todo o dinheiro embora do Brasil. O que o Jânio teve a ideia? Ele queria que eles não pudessem tirar todo esse dinheiro do Brasil, que parte desse dinheiro eles investissem aqui mesmo no Brasil, que assim o Brasil iria ter um desenvolvimento maior. A nível externo, ele teve outras atitudes que também vão levar ele a ficar apenas 8 meses, tá? Porque ele queria ter total independência dos Estados Unidos, tá? Tentou fazer acordo com países socialistas e apoiou Cuba,
porque também logo nessa época, 59, recém Cuba tinha feito a sua revolução. Ou seja, quem era o maior inimigo dos Estados Unidos na época? Cuba. E Jânio Quadros apoiou Cuba. Tanto Jânio Quadros apoiou Cuba, que para vocês verem esse carinha aqui, que eu já falei tantas vezes na sala e que eu amo muito, que é o Che Guevara, né? Che Guevara visitou o Brasil. Jânio Quadros, nessa foto, ele tá dando a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira, pro Che Guevara. Gente, pensa. Pensa como os americanos não ficaram felizes com isso, né? Bom, grandes descontentamentos acabaram levando ele a renunciar. Qual era a ideia dele? Ele queria renunciar, mas ele achava que o povo ia querer trazer ele de volta, que ele ia ter o apoio popular que ele não teve, tá? Então, ele renunciou. O que ele esperava? Que o povo pressionasse a sua volta, não pressionaram. Ele queria que aí ele fecharia o Congresso e implantaria as suas medidas. Bom, os militares não deixaram. Essa é a carta renúncia dele, que eu também, se eu tivesse na escola, eu leria toda ela para vocês, tá? Não é tão linda que nem a do Vargas, mas essa é a carta renúncia dele. Bom, depois que o Jânio renunciou, quem teria que assumir era o vice-presidente dele, João Goulart. Nesse momento, João Goulart, que eu vou falar Jango, João Goulart ou Jango, às vezes eu falo um, às vezes eu falo o outro, que era o apelido dele. João Goulart estava na China, no momento da renúncia do Jânio Quadros. Quer dizer, ele estava na China, que já era um país que estava virando comunista também. Pensa os militares brasileiros que, né, não queriam saber de comunismo no Brasil. O que aconteceu? Quando o Jânio renuncia e que ninguém pediu para ele voltar, João Goulart pegou o avião para voltar para o Brasil, tá? Os militares não queriam João Goulart, mas aí eles organizaram uma prisão do João Goulart. O que aconteceu? Nesse momento, o cunhado do João Goulart, do Jango, que era o Leonel Brizola, ele vai organizar uma grande manifestação que quando o João Goulart volta para o Brasil, os militares não tiveram como tirar ele, tá? Então acaba que ele assume a presidência do Brasil. Então, esse carinha aqui, de 26 de agosto, o Ranieri, 26 de agosto até 3 de setembro, ele governa então 7, 8 dias, foi ali o período que eles achavam que eles iam tomar o poder, tá? Enquanto João Goulart voltava da China, né, ia dar tudo certo. Então, o que aconteceu? Nessa época, as greves, tiveram muitas greves, pessoal, o povo estava apoiando que o João Goulart tomasse o poder, tá? Turma, voltando àquele assunto que nós já conversamos várias vezes da diferença de parlamentarismo e presidencialismo. O Brasil é um país presidencialista, ou seja, o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo. Como os militares tentaram impedir a posse do Jango e não conseguiram, qual foi a ideia deles? O Congresso Nacional, ele mudou a lei. Em vez do Brasil ser presidencialista, ele se tornou parlamentarista, tá? Teve um ato que o Brasil virou parlamentarista. Qual a ideia? Controlar os poderes do João Goulart, tá? Aí vem o governo mesmo dele, né? O governo dele é dividido em duas fases, uma fase que é parlamentarista e no final ele vira presidencialista de novo, tá? Os poderes dele estavam limitados, né? Ele não podia fazer grandes coisas, que o primeiro-ministro, o presidente do Congresso também governava junto, né? E houve uma votação, tá? Ele criou uma eleição para decidir se o Brasil ficava parlamentarista ou voltava ao presidencialismo, e que voltou ao presidencialismo. Então, os primeiros anos do governo dele, ele foi muito limitado pelo parlamentarismo, tá? Uma coisa importante, vou voltar aqui, nessa época, né, dentro da história da Guerra Fria, o João Goulart, ele vai reatar as relações do Brasil com a União Soviética, tá? Lembrando com vocês, eu fiz um slide
do que aconteceu durante o governo do João Goulart, enquanto foi parlamentarismo, ou seja, enquanto ele teve os poderes limitados, tá? Que foi bastante tempo, e depois o João Goulart presidencialista, tá? Que teve essa eleição e aí se decidiu que o Brasil ia voltar ao presidencialismo. Quando o Brasil voltasse ao presidencialismo, o João Goulart, né, ia ter bem mais poder. Bom, João Goulart, ele criou um plano trienal, tá? Que uma tentativa de distribuir melhor a riqueza do Brasil, a combater a inflação e o nacionalismo. E principalmente, aqui ó, tá? O mais importante do João Goulart, ele criou as reformas de base. Ele queria criar as reformas de base, tá? O que ele queria mudar no Brasil? Queria mudar os tributos, impostos diferenciados para pobre e para rico. Ele queria dividir os latifúndios. Ele queria também fazer uma reforma bancária, que era aquilo mais ou menos que o Jânio também pensava, do dinheiro das empresas estrangeiras não saírem tanto do país. Ele queria fazer uma reforma administrativa para o Estado ser mais eficiente. Ele queria fazer uma reforma eleitoral que daria voto aos analfabetos. E ele também queria fazer uma reforma universitária, uma reforma na educação para democratizar mais a educação. Se você for pensar, nessa época praticamente só filho de milionários que estudaram, né? Ricos milionários e alguma coisa assim. Bom, ele criou o 13º salário também. João Goulart, no dia 13 de março de 1964, ele chamou um grande comício, o povo todo foi à rua para apoiar as reformas de base, essas que ele estava propondo, tá? Só que, claro, houve uma reação dos setores mais conservadores da sociedade, que também vão organizar uma manifestação que ficou famosa, conhecida como Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Então, ao mesmo tempo que teve uma disputa popular, né, uma disputa do povo, né, entre quem era a favor da reforma de base e quem era contra, vários setores das Forças Armadas também começaram a se organizar para depor o João Goulart. Que na verdade eles queriam depor lá naquela história que eu falei, quando ele voltou da China, né, e não tinham conseguido. Dia 31 de março de 1964, oficialmente a data, né, que inicia a ditadura no Brasil, tá? Esses dois generais, né, vão conduzir a tomada do poder pelo primeiro presidente militar, que é a nossa próxima matéria, tá? Foi o fim da República Populista, essa República Democrática, que também é conhecida como República Populista, e é quando começa o regime militar no Brasil. Bom, então, relembrando com vocês, café com leite, período Vargas, e agora estamos vendo o período democrático. Nossa próxima matéria vai ser a ditadura no Brasil, tá? Espero que vocês estejam bem, vou deixar atividades para vocês no Google Classroom. Fiquem bem, fiquem em casa, beijos!